Livro do profeta Isaías, no Velho Testamento, capítulo 6, a partir do versículo 1, que diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amados irmãos, eu sei que a maioria das pessoas que estão aqui, que conhecem a palavra de Deus, que têm intimidade com a palavra, conhecem perfeitamente esse texto, essa passagem do profeta Isaías. E eu queria meditar com você, antes de falar sobre o chamado de Isaías. O chamado de Isaías, antes de falar sobre ele, eu gostaria de falar sobre o rei Uzias, porque tem uma correlação muito grande. A Bíblia cita que no ano em que morreu o rei Uzias, nós vamos saber quem é o rei Uzias, o que ele fazia, e talvez por que essa citação da palavra de Deus. O chamado de Deus para Isaías, filho de Amós, como profeta, acontece com esse homem, Isaías, quando ele, lembrando que ele tinha linhagem real, a história nos conta que ele era primo do rei Uzias, e ele tinha cerca de 30 anos de idade quando ele teve essa visão, e esse episódio acontece. E essa visão e as profecias de Isaías se deram 740 anos aproximadamente antes da chegada de Cristo a esse mundo. E Isaías acompanhou o reinado de 4 homens como reis de Judá: Uzias, também chamado Azarias, Jotão, Acás e Ezequias. Ele teve um período longo. Isaías teve um período longo, um ministério longo, de vários anos. Isaías teve um ministério profético de aproximadamente 64 anos, falando da palavra de Deus. Mas antes de falar sobre a visão de Isaías, do chamado dele como profeta, o rei Uzias,
ele tem uma simbologia nesse texto, ele tem marca uma simbologia, a presença do rei Uzias, por isso que a Bíblia refere o ano em que morreu o rei Uzias. Por quê? Porque Uzias, sabe com que idade ele assumiu o trono no lugar do seu pai? Com 15 anos de idade aproximadamente. Ele era um menino, um adolescente. Só que ele conhecia a palavra de Deus, ele conhecia a vontade do Senhor, ele conhecia os caminhos do Senhor. E ele teve gente que o ajudou a caminhar, a trilhar os caminhos do Senhor. E ele realmente começou muito bem trilhando os caminhos do Senhor, fazendo aquilo que era a vontade de Deus. E Deus foi prosperando, porque é interessante, quando nós somos fiéis a Deus, Deus nos abençoa, Deus prospera a nossa vida. Quando nós estamos andando de acordo com a vontade do Senhor. E Uzias aconteceu dessa maneira. Ele começou as coisas muito bem, foi orientado, fazendo a vontade de Deus, cumprindo, as direções de Deus, obedecendo o querer de Deus na sua vida. E Deus o prosperou, diz que ele foi um rei muito sábio, que criou armas de guerra, trouxe novidades, soube administrar, e ele prosperou, edificou cidade, recuperou coisas perdidas, e Deus o abençoou, porque a mão de Deus estava com ele, e ele prosperou de uma tal forma, e ele cresceu de uma tal maneira, que de repente o seu coração começou a se engrandecer. Irmãos, na fé, na vida espiritual, o mais importante não é o começo nem o meio, mas é o final. Não adianta começar muito bem, não adianta ir bem até um ponto e depois se desviar do caminho. E em vez de chegar no céu, vai chegar no inferno. E Uzias, o coração dele mudou. Meu irmão, minha irmã, teu coração não pode mudar. Se você conhece Jesus, como você cantou agora há pouco, com alegria, que a nossa alegria é conhecer, é ter Jesus, isso tem que ser real. E Uzias foi se desvirtuando, foi errando, prosperou, ficou rico, ficou poderoso, ficou famoso, seu coração cresceu, se engrandeceu, não buscava mais a Deus, se desviou dos caminhos. Uzias representa o abandono das coisas de Deus. Uzias representa nessa passagem a situação daquele que deixa os caminhos de Deus, que esfria na sua fé, que não busca, que não se firma mais na palavra do Senhor. Então é muito significativo quando a palavra de Deus diz assim, quando morreu, no ano em que morreu o rei Uzias, porque esse Uzias tem que morrer dentro de nós. Esse Uzias da desobediência, da rebelião, que enfrenta, que desafia as pessoas e desafia a Deus, esse Uzias tem que morrer. E se tem alguém aqui nesta manhã, que Uzias está dentro do seu coração, dos seus sentimentos, das suas emoções, esse Uzias tem que morrer. Para que haja liberdade, porque só depois que morreu o rei Uzias, a palavra de Deus diz que Isaías, ele viu, teve uma visão gloriosa e grandiosa. Isaías diz assim, ele usa a expressão seguinte, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também, porque ele viu o rei morrer, mas ele viu também um alto e sublime trono. Como é bom ver o alto e sublime trono. Você sabe quem vê o alto e sublime trono? Quem está olhando para cima. Quem olha para baixo não vê o alto e sublime trono. Quando Isaías teve a visão, eu acho que não existe vocabulário, não há linguagem humana, não há como traduzir, não há como expressar, não há como fazer você perceber, entender, compreender, alcançar o que foi que Isaías viu. Ele ficou em choque quando ele teve aquela visão que nós escrevemos aqui em simples palavras, e parece que são só palavras, é um desenho, uma caricatura. Não! Ele teve uma visão do trono de Deus. Ele foi impactado por aquela visão, por aquela realidade. E quando ele viu,
ele estremeceu, ele entrou em choque, ele ficou pasmo com o que ele estava vendo, porque aquilo era real. E quando ele viu aquilo, ele foi desfalecendo. E ele disse: ai de mim, eu estou perecendo, eu estou morrendo, porque os meus olhos viram o Senhor. Eu sou um homem de lábios impuros, e eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Quando nós enxergamos, temos a visão do trono. A primeira coisa que nós sentimos, nós abrimos os nossos olhos diante de Deus para sentir a miséria dos nossos pecados. Nós entendemos a nossa pecaminosidade, porque muitas vezes nós nos achamos bom demais. Pastor, eu nunca matei ninguém, nunca roubei, nunca fumei droga, nunca fiz isso, nunca prostituí, nunca adulterei. Mas nós somos pecadores. E o pecado abomina o Senhor. Pecado é desobediência, transgressão diante de tudo que Deus nos ensina. E Deus requer daqueles que tiveram a visão do altar: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Há um trabalho a fazer, há coisa a realizar. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, minha vida foi transformada pelo Teu poder, envia-me a mim. Será que alguém nessa manhã, que Deus está chamando para ser enviado, não dê desculpa, não demore, não fique lento, faça a vontade de Deus. Quem há de ir por nós? Há um trabalho a ser feito. Eu quero orar por você nessa manhã. Feche os teus olhos.